Tenho andado sempre nos teus caminhos e nunca me desviei deles. No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Põe-me em segurança numa rocha bem alta, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que o Senhor faça com que cresça cada vez mais o amor que vocês têm uns pelos outros e por todas as pessoas, e que esse amor se torne igual ao nosso amor por vocês. Cuide das viúvas que não tenham ninguém para ajudá-las. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso, terá de sofrer muito. Considerai que é suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações. Todos dizem que são bons e fiéis, mas tente achar alguém que realmente seja. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, Ele transforma os nossos inimigos em amigos. O filho sábio aceita os ensinamentos do pai, mas o que zomba de tudo nunca reconhece que está errado. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Fira-me o justo com amor leal, e me repreenda, mas não perfume a minha cabeça o óleo do ímpio, pois a minha oração é contra as práticas dos malfeitores. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Raça de víboras! Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa, como o que serve. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. A justiça protege os inocentes, mas a maldade do pecador o leva à desgraça. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Peça a Deus que abençoe os seus planos, e eles darão certo. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado
e guia-me pelo caminho eterno. Não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. No sofrimento, eu fui consolado porque a tua promessa me deu vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Nessa noite, eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eles verão a sua face e o seu nome estará na testa deles. Nós pomos a nossa esperança em Deus, o Senhor. Ele é a nossa ajuda e o nosso escudo. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ó Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração e contarei todas as coisas maravilhosas que tens feito. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado, e quem teme o Senhor escapa do mal. Um dia, o povo de Israel será como os grãos de areia do mar. Será tão numeroso que não poderá ser contado nem medido. E no mesmo lugar onde Deus disse: vocês não são o meu povo, ali ele dirá: vocês são os filhos do Deus vivo. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Deles virão ações de graça e o som de regozijo. Eu os farei aumentar e eles não diminuirão. Eu os honrarei e eles não serão desprezados. Pois, se fomos unidos com ele por uma morte igual à dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual à dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. É justo, ó Deus, que o povo te louve no monte Sião e te dê o que prometeu, pois tu respondes às orações. Pessoas de toda parte virão te adorar por causa dos seus pecados. As nossas faltas nos deixam derrotados, mas tu nos perdoas. O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos. Com a sua força, ele prenderá todos os que o odeiam.
Ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira, o Senhor os devorará, e o fogo acabará com eles. Procurem ter paz com todos, e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor. Pois sem isso, ninguém o verá. As casas de Jerusalém e os palácios reais de Judá serão profanados, como este lugar de Tofete. Todas as casas em cujos terraços queimaram incenso a todos os corpos celestes, e derramaram ofertas de bebidas aos seus deuses estrangeiros. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe será morto. Todos os seres vivos, louvem o Senhor. Aleluia! Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Quem recusar ouvir o grito do pobre, também gritará e não será ouvido. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na porta da tenda, todos se ajoelhavam. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Deus, o Senhor nosso, é grande e poderoso, a sua sabedoria não pode ser medida. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Mas, se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O pai que tem o filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Em tempos de angústia, eu te chamo, pois tu me respondes. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite jamais cessarão. Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem peca é escravo do pecado. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo, e atingirá o propósito para o qual a enviei. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Será que você pode carregar fogo no colo, sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas, sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro, corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso, terá de sofrer muito. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ó Deus,
O meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Porque eu lhes darei palavras e sabedoria, que os seus inimigos não poderão resistir, nem negar. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha invejado os que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ele ouvirá o seu povo abandonado e escutará a sua oração. Deus, que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo. Sejam honestos e corretos, e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres. E não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hasabneias, Serebias, Rodias, Sebanias e Petaías chamaram o povo para adorar a Deus. Eles disseram: levantem-se e louvem o Senhor, seu Deus. Louvem a Deus sempre e sempre. Que todos louvem o seu glorioso nome, embora nenhum louvor humano seja suficiente. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém.